Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou trazer uma ideia para vocês, para o pessoal que trabalha com crochê, que usa cordão, que trabalha com macramê. Às vezes a gente fica com vários pedaços assim que não dá para fazer nenhuma peça, né? A não ser um chaveiro, uma peça pequenininha, mas na maioria das vezes a gente fica com aquela multidão de pedacinhos de cordões, né? Então eu trouxe uma ideia de como aproveitar, né, esses cordões. Eu não jogo nada fora, eu tenho 2 cestos aqui lotados, né? Porque aí eu vou reciclando, vou fazendo aquilo que dá para fazer. E eu trouxe uma ideia aqui, que com essa ideia que eu trouxe aqui, vocês podem fazer, com a mesma técnica, fazer outras peças, como tapete, entendeu? Hoje eu vou mostrar para vocês como vocês fazem uma capa de almofada decorada, utilizando esses restos de cordões que ficam aí, né, de sobra de peças que a gente faz. Então, ó, tá vendo? Aqui eu fiz um formato de coração, ó, fica bem fofinho, gostei muito, fica bem legal. Essa é uma, e a outra é essa aqui. Essa aqui eu queria fazer um formato geométrico, só que eu fiz o desenho bem sutil assim, e para aparecer por causa dos fios, você tem que fazer tipo aqui, ó. Essa aqui, o formato dela é mais profundo, maior o desenho, entendeu? Então aparece exatamente o que o desenho se propõe, né? Mas esse aqui, como eu fiz o risco bem sutil, então no final não apareceu do jeito que eu imaginei que ia ficar. Mas enfim, mas ficou bom, ó. Também achei que ficou legal. Usei essas 2 cores aqui. Aí é bom aproveitar porque geralmente sobra várias cores, né? Então a gente pode mesclar assim também ou fazer numa cor só. E com essa técnica, como eu falei, vocês podem estar fazendo um tapete. Sabe aqueles tapetes amarradinhos? Que o pessoal sempre... Antigamente se fazia muito, né? Era com a mão mesmo, com aquela talagaça, né? E amarrando. Esse aqui é bom porque vai direto na máquina. Ela fica bem costurado, porque eu passo 2 costuras, que é para poder, quando eu quiser lavar a capa, não ficar soltando nenhum fio, ficar bem presinho. E aí você pode fazer o tapete assim, costurando, que é bem mais rápido. Então, é mais uma ideia, além da capa, né? Fazer aí também tapete, mas na mesma técnica. Então, acho que fica bem legal, bem rápido de fazer. E a gente não descarta, né? Essas sobras do cordão, a gente aproveita e transforma numa peça linda, né? Então, esse vai ser o passo a passo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Então vamos lá, pessoal, olha. Aqui eu tenho a frente, né, do tecido da minha almofada. Eu fiz aqui um desenho meio, acho que não dá pra vocês verem. Eu fiz o risco, tá? É um desenho meio geométrico, mas vocês vão ver depois que eu for colocar o barbante. Acho que não dá pra... Ó, tá vendo? Eu fiz um desenho meio geométrico aqui, tá? Que é assim que eu vou querer a minha almofada, pelo menos essa. Eu fiz a outra de coração, né? Que vocês viram. E essa aqui eu vou fazer desse jeito, né? Com esse desenho aqui. E o desenho, né? É aquilo, fica a critério de vocês, o que vocês quiserem desenhar, né? Eu aconselho vocês que vocês fazem um risco, pode ser a lápis, né? Porque vocês vão passar, costurar o barbante por cima, então não vai aparecer, tá? É só para vocês se guiarem na hora de passar a costura mesmo. Então fica bem mais fácil, tá bom? Então, olha, essa aqui eu vou fazer com 2 cores, tá vendo? Vou usar o amarelo e o marrom, tá? Então já... Outra coisa, eu aconselho vocês, antes de vocês sentarem na máquina para poder fazer, arruma um tempinho aí, separa aí
o barbante que vocês forem usar, né? O cordão que vocês forem usar, o que estiverem de sobra aí, né? E já corta os pedacinhos assim, ó. Mais ou menos assim, nesse tamanho aqui, tá? Depois a gente vai acertando. Mas, a princípio, nesse tamanho aqui, tá? Então, eu vou agora, a gente vai para a execução e vou mostrar para vocês como que a gente vai posicionando esses cordões e vir costurando. É bem rápido, bem prático de fazer, tá? Porque na máquina é rapidinho. Então, eu vou posicionar, vou ver se eu consigo posicionar vocês aqui de forma melhor, que vocês veem, para vocês verem na máquina direitinho como eu vou fazendo. Ó, pessoal, agora não dá para vocês verem porque tá bem clarinho o desenho que eu fiz, tá? Mas ele começa aqui. Eu não vou começar muito aqui da ponta porque vai ter a costura, né? Então, eu vou começar a posicionar dando um espaço aqui de uns 2 centímetros da borda aqui, né, pra cá. Porque aqui eu vou passar a costura, então vai atrapalhar. Então, eu vou dar um espaço de uns 2 centímetros da borda pra cá e vou começar a costurar aqui, tá bom? Então, ó, eu pego aleatoriamente, né, as duas cores, vou compondo assim, né, misturando, tá vendo? Aí, ó, posiciono assim, venho aqui, ó, aqui está o meu risco, tá? Então, eu coloco em cima e o risco é bom porque vai me direcionando de acordo com o desenho. E acabei colocando aqui em cima. Esqueci, tá vendo? A gente tem que ficar atento. Vou deixar aqui, como eu falei, uns 2 centímetros aqui pra cima, tá? Então, aí eu venho aqui. Eu vou colocar mais, porque eu não quero que fique ralinho, tá? Quero que fique bem cheio. Pronto. Para iniciar, tá bom. Ó. Deixa eu vir pra cá, que é melhor para vocês verem. Seguro aqui para firmar. Ó. E tá no ponto zigue-zague. Deixa eu colocar aqui, normal. Vou dar um retrocesso. Aí, ó, no começo aqui, eu costurei um pouco, dei o retrocesso. Aqui, quando eu chego aqui no final do cordão, eu sempre costuro, né, e sempre volto, dou um retrocesso também. Pra eu ter espaço aqui pra ir colocando os outros cordões, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Que às vezes a gente vai mostrando, fazendo aqui, a gente acha que tá explicando direitinho e às vezes fica alguma coisa que vocês não entendem. Mas aí vocês colocam aqui nos comentários que eu vou e tento esclarecer pra vocês, tá bom? Sempre dou um retrocessozinho e vamos colocando. Dando pra vocês verem. Quero que a minha mão fique na frente. Ó, tá vendo? Por isso que é bom chegar um pouco para trás, para não empurrar os próximos cordões aqui. Pronto. Agora vamos. Aí eu tenho que ir de acordo com o meu risco aqui, ó.
Por isso que o risco é bom. Vai me direcionando aonde eu vou costurar, tá? Ó. É só ir posicionando os cordões. Tá vendo? Misturando. Chega no final, a gente retrocede e vem colocando os cordões. Então, eu vou dar uma adiantada aqui, né? Já expliquei. E agora é isso no desenho todo, tá bom? Então, vamos lá. Ó, pessoal, costurei, tá? Tanto de um lado quanto de outro, tá bom? Depois que eu prendi, como mostrei aí pra vocês, todos os cordões, eu vim fazendo outra costura por cima, tá? Passei a costura por cima, todinho novamente, que até foi mais fácil porque já tava os cordões tudo preso, né? Então, só vim reforçando essa costura. Porque eu quero uma almofada que eu possa lavar e não corra o risco de soltar esses cordões aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou cortar, ó, porque eu quero, ó, tá vendo? Ela está nesse tamanho aqui. Eu vou cortar todas as pontas desse cordão, porque eu quero ele mais curtinho, porque eu quero ele bem, tipo pomponzinho, né? Felpudo aqui. E se ficar assim, vai ficar desse jeito, né? Batido assim, não é isso que a gente quer. Então, é só cortar todas as pontas agora, ó. Eu venho aqui, ó. Ó, vou cortando, ó, acertando. Porque depois de tudo cortadinho, aí a gente vai misturar, pentear essa franja aqui pra ela ficar bem soltinha, tá? Pra não ficar aparente essa costura, ela não ficar aberta assim. Eu não quero isso aberto. Não fica totalmente sem graça, né? Então, eu vou cortar todas essas pontas aqui, vou vir penteando pra finalizar essa decoração da nossa almofada, tá bom? Então, vou cortar tudo aqui e já venho pra vocês verem eu finalizando ela. Pronto, cortei o excesso, né?
Agora a gente pega um pentinho velho, assim mesmo, e vamos pentear, soltando essa franja aqui, soltando os fios desse cordão, ó. Aí depois a gente dá uma acertada e aqui, ó, não precisa ficar rente certinho, porque ela vai ficar toda, como falei, como um pompom mesmo, tá? Toda soltinha, então não tem a necessidade de ficar retinha, não. Todos os fios no mesmo tamanho, não. Ó. Então a gente penteia tudo aqui. Depois a gente até dá uma acertada, tá? Mas pronto, pessoal, ó. Ficou assim, tá vendo? Só, pessoal, que não sei se vocês perceberam, mas deu um errinho aqui de cálculo. Eu falei no começo do vídeo que eu queria fazer em forma geométrica, só que eu fiz muito sutil e por causa dos fios mais, assim, ele não aparece, eu tenho que fazer bem acentuado as formas para aparecer o desenho, e eu não fiz, mas estou satisfeita. Agora é só montar a almofada.